Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos responder alguns e-mails e algumas perguntas que foram feitos no canal e por alguns colegas sobre os vídeos que nós fizemos sobre urna eletrônica. Então, não quero ser aqui o dono da verdade, não quero ser quem está certo sobre tudo. Entendo e acredito que tudo deve ser questionado, sim. Segurança da informação depende disso. Privacidade depende disso. Então, quando você entra na sua zona de conforto e para de ter dúvidas, para de perguntar, a coisa complica. Então, vamos lá. Segurança digital, urnas eletrônicas, perguntas e respostas. Claro, não sei se tem todas as dúvidas de vocês, mas novamente, se tiver alguma dúvida que não esteja esclarecida aqui nesse vídeo, algumas curiosidades também que algumas pessoas tiveram, pode me mandar também depois por e-mail e a gente vai tentando responder ou deixar na descrição do vídeo, abaixo ali nos comentários, ok? Então vamos lá. O que é uma urna eletrônica, né? Urna eletrônica nada mais é do que um computador. E assim, como sempre, não vou ler tudo, tá pessoal? Vou passando, senão a gente fica com um vídeo muito grande. Então, nós trouxemos aqui um descritivo e vamos fazer para vocês aqui. O que vocês quiserem ler, pausem o vídeo, leiam, depois continuem, ok? Então, urna eletrônica nada mais é do que um computador. Tem placa-mãe, tem teclado, tem tela, tem processador, memória. Então, tem praticamente tudo que um computador tem. O que ele não tem? Acesso à internet, acesso Bluetooth, essas coisas não tem. Ela é como se fosse um computador desligado da rede, apenas ligado na tomada, sem teclado alfanumérico, aquele que a gente utiliza para escrever. Ele tem apenas o teclado numérico. É composto aí do terminal do leitor, que é a urna como a gente conhece, e o terminal do mesário ou microterminal, que é também um teclado numérico com um display menor, onde o mesário, o presidente da mesa, acompanha a eleição. Beleza? Então é um computador comum, software normal, firmware, middleware, hardware. Então tudo isso aí. Ok? Vamos lá. Quanto custa uma urna eletrônica? Então, antes ela era mais cara porque pagava os direitos autorais aí do software, que era um software proprietário. E hoje, aliás, já há algum tempo atrás, começou a usar um sistema operacional em cima de um kernel Linux. Ok? Então, hoje ela custa aproximadamente aí, claro que pode oscilar, mas hoje é aproximadamente $850 uma urna eletrônica. Lembrando que essas perguntas, pessoal, foram dúvidas e curiosidades que me mandaram, tá? Não estou tirando nada do além, ok? Estou respondendo em cima dos meus conhecimentos e daquilo que eu já atuei, como eu disse nos vídeos anteriores. Atuei diretamente com urnas eletrônicas por 12 anos, comprovadamente, na minha carteira profissional. Alguns outros aleatórios, além de já ter trabalhado na parte de segurança das urnas, parte de instalação, parte de transmissão, montagem de CPD, como nós fazíamos nas primeiras eleições eletrônicas. Então tudo isso já vem de uma bagagem de conhecimento que eu trouxe aí na minha carreira profissional.
O que faz um técnico de urna? Em tempos de eleição, o técnico de urna ele é contratado para dar suporte ao TRE, fazendo testes nas urnas eletrônicas, a troca de peças, instalação dos sistemas, conferência, limpeza, lacre, transporte, teste de locais de votação, transporte das urnas, auxílio na transmissão, na coleta de dados, na preparação dessas urnas. Então, tudo isso são, digamos assim, atribuições que os técnicos de urna têm. Então, vamos falar mais rapidinho, que eu acho que senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, fora do período eleitoral, os técnicos também podem ser contratados temporariamente para dar manutenção das urnas, para fazer cheque das urnas, recarregar a bateria, trocar a bateria, manter as urnas em perfeito funcionamento. Beleza? A urna tem conexão com a internet? Não. A urna, como eu disse nos slides atrás, é um computador sem internet e não tem como acessá-la sem entrar diretamente no hardware da máquina ali, não utilizar um teclado físico para acessar, você não tem como acessar essa urna. Quem é responsável pelas eleições? Eu estou deixando parado ali um pouquinho, tá, pessoal? Para quem quiser ir lendo o que está descrito. Quem é responsável pelas eleições? No Brasil, o TSE é o responsável pelas eleições, subdivide-se aí por locais como estados, onde o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, auxilia ou é uma parte, um braço do TSE nas eleições na parte estadual. Então o TSE é o Tribunal Superior Eleitoral e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que dá suporte ao TSE nas eleições, e os cartórios eleitorais, que suportam municipalmente ali toda essa questão eleitoral. Então, mas todos reportam ao TSE, que é o principal responsável pelas eleições. Ali um pequeno bannerzinho ali da urna eletrônica, 25 anos. Além do Brasil, 15 outros países usam urna eletrônica. Então, mais para frente eu vou falar também, mas já deixei esse banner aí para que vocês já tenham isso em mente, que não é só o Brasil que utiliza urna eletrônica. Como funciona o sistema eleitoral? O Código Eleitoral Brasileiro determina que o sistema proporcional utilizado é um sistema de lista aberta, onde os votos são nominais aos candidatos e as listas partidárias são compostas pelos membros mais votados de cada partido. Por isso que muitas vezes tem um candidato que é menos votado que o outro, mas dependendo da legenda que ele está, ele vai ser eleito e o outro que foi mais votado não vai ser. Então, tudo isso faz parte desse sistema eleitoral brasileiro. Qual é o sistema operacional da urna eletrônica? Urnas eletrônicas utilizam o sistema operacional Linux. Foi escolhido o sistema operacional por ser um código aberto, cujo núcleo vem sendo desenvolvido e aprimorado desde 91, quando seu criador disponibilizou o seu código. Então, vamos lá. Linux é um miolo, eu vou falar isso mais na frente. Então, o sistema operacional da urna eletrônica foi desenvolvido em cima desse miolo de sistema operacional. Quais os mecanismos de segurança da urna eletrônica? Então, a urna eletrônica tem aí mais de 30 mecanismos de segurança. Vocês podem
está lendo aí, mas é lacres físicos, sistema de controle de versão, teste de software. 6 meses de abertura do código-fonte. O que é o código-fonte? É o que compõe o sistema eleitoral da urna. É o código mesmo. O sistema ali, linha a linha. Testes públicos de segurança, cerimônia de lacração, cerimônia de geração de mídia, tabelas de correspondência, cadeia de segurança em hardware, processo de fabricação seguro, projeto de hardware e software dedicados à eleição, verificação de assinatura dos aplicativos da urna, verificação de assinatura dos dados, log da urna, entrega do registro digital, criptografia da biometria, da imagem, do sistema, das chaves, do registro geral de voto, derivação de chaves da urna, embaralhamento dos votos, boletim de urna impresso, assinatura de software, assinatura de hardware, criptografia do boletim de urna, QR Code do boletim de urna, código verificador do boletim de urna, auditoria de funcionamento, conferência do hash, conferência no dia da eleição da autenticidade e integridade dos programas instalados na urna. O que é um coeficiente eleitoral e como ele funciona? Coeficiente eleitoral é um método pelo qual se distribuem as cadeiras nas eleições pelo sistema proporcional de votos em conjunto com o quociente partidário e a distribuição das sobras. Como eu disse há 2 slides atrás, esse sistema eleitoral funciona dessa maneira, por isso que muitas vezes alguns candidatos menos votados são eleitos e outros mais votados, ele muitas vezes não é eleito. Então depende aí da legenda que ele está, depende aí do coeficiente de cada legenda. Então, o partido, tudo isso nessa conta, nesse coeficiente, vai levar em conta tudo isso aí para que o eleitor, né, você candidato, quer dizer, perdão, você candidato vai ser eleito ou não. O que é um sistema majoritário? A ideia básica do princípio eleitoral majoritário é obter a representação política de uma certa base territorial. Num dado limite geográfico do país, os deputados não representariam ideias ou partidos, mas as comunidades que habitam naquela delimitação física. O que é a zerésima? Zerésima, antes da eleição começar, às 7 horas da manhã, pelo menos a partir das 7 horas da manhã, mesmo a eleição só começando às 8, nesse horário é emitido uma zerésima. O que é uma zerésima? É um boletim que indica que não há voto nenhum naquela urna. Então sai o nome de cada candidato daquele município, ou daquele estado, ou do país, dependendo do tipo da eleição, e sai o nome do candidato e na frente que ele está com 0 voto. Então isso chama-se zerésima. É esse papel que sai impresso aí logo antes da eleição, a partir das 7 da manhã. E esse mesmo boletim impresso aí, zerésima, ele é gravado no final da eleição aí dentro da nossa mídia de transferência de dados. Ok? O que é o BU? BU é exatamente a contagem dos votos no final da eleição. Então você tem no início da eleição, antes dela, a zerésima, para dizer que não tinha nenhum voto dentro daquela urna para nenhum candidato, e ao final, o boletim. Esse BU, boletim de urna, ele é gerado ao final da eleição, impresso, e algumas vias coladas na porta da sessão eleitoral para conferência de quem quiser, outras são entregues a delegados, outra, pelo menos uma, é enviada para o
dentro do envelope lacrado para o cartório eleitoral. Isso pode ser conferido na hora, lá na porta da eleição, justamente para ser mais um mecanismo de segurança. Tem eleição que os candidatos já sabem quantos votos tiveram antes da eleição finalizar, porque em cada local de votação, os partidos deixam ali seus delegados, seus fiscais, e eles já vão contabilizando isso ali na porta mesmo do local de votação, da sessão eleitoral, e já sabem o resultado antes de sair o resultado oficial. Como é feita a logística de distribuição das urnas? As urnas são embaladas, lacradas, embaladas, e um dia antes da eleição, ou até na madrugada da eleição, essas urnas são transportadas aos locais de votação. Então, são utilizados caminhões, carros comuns de passeio, van. Então, dependendo do local, são criadas as rotas com a logística das paradas para envio das urnas e para recolhimento das mesmas e recolhimento das mídias. Então, toda essa preparação logística é feita bem antes da eleição. São escolhidos os lugares, são feitos a triangulação da geolocalização, é criada uma rota para ver quais urnas podem ser levadas naquela rota para não atrasar nem na entrega das urnas, nem no recolhimento. Então é feita uma rota de entrega e a rota de recolhimento. Então, da saída para o final e do final para a saída, que é o cartório eleitoral ou o local que é armazenado ali as urnas eletrônicas. Beleza? Como é feito o recolhimento das mídias. Então, as mídias, quando termina a eleição, se encerra, faz o encerramento, fechamento das sessões, as mídias são retiradas das urnas e elas não vêm junto com as urnas no carro que vai recolher. Ela vem com algum preposto, ou com um dos mesários, ou alguém que foi designado para recolher as mídias para que elas cheguem o mais rápido possível ao local de transmissão e aumentando assim a questão da segurança. Se acontecer algum acidente com o carro que está transportando a urna, ou quebrar, ou alguém roubar essa urna, tem a mídia. Se alguém roubar a mídia, tem a urna. Então, por isso que no transporte reverso aí no final da eleição, essas mídias são trazidas lacradas em malotes e levadas para o cartório para serem conduzidas aí ao totalizador. Como é feita a transmissão? Existe nos cartórios eleitorais ou nos locais preparados para fazer essa transmissão um sistema que é preparado para isso. Então tem o gerador, que gera as mídias para você inserir nas urnas eletrônicas, e tem o totalizador, quem vai transmitir essas mídias geradas na urna no final da eleição. Ou seja, aqueles pendrives ali já foi disquete antigamente, quando eu comecei ali em 96, primeira eleição eletrônica que nós tivemos, foi só nas capitais. Então era disquete, a urna era um trambolhão com impressora matricial, fazia um barulhão, aquelas fitas, né? E era tanto para preparar as urnas quanto para retirar ali as mídias, para recolher dados, tudo era feito com disquete. Então era, no lugar ali de onde insere o pendrive era um flop disk e usava um disquete daquele disco flexível. Quais mídias utilizadas na urna? Então, nós vimos aqui atrás, nós temos aqui as mídias, algumas de votação, outras mídias de recuperação, outras mídias especiais. E temos aqui
nosso flashcard, que é quem fica ali substituindo o HD. Então ficam dois, um interno da urna e um outro externo, onde ele faz uma réplica da flash interna para essa externa, e caso precise recuperar algum dado, tem já essa flash removível aí, que é lacrada, tá, pessoal? E só pode ser retirada no cartório eleitoral, que é onde pode se romper esse lacre. Então essas são as mídias, e no lugar desse pendrive aqui, antigamente era o disquete que eu falei. Quais são as mídias? Só o Brasil utiliza urna eletrônica? Não. Como eu disse, tem muitos outros países, se não me engano, 15 países, se já não tiver mais, que utilizam urnas eletrônicas, mas deixei um link aí que vocês podem aí achar essas fontes aí para consulta. Então, temos aí, ó, Bélgica, Canadá, França, Japão, México, Índia, Peru, que já utilizam urnas eletrônicas, e alguns aí que estão em estudo, como a Rússia, a Indonésia, a Mongólia, Equador e o Nepal. E outros que já devem estar também, a gente nem sabe. Então não é só o Brasil que utiliza a urna eletrônica, muitos outros países aí, países que nós chamamos aí de primeiro mundo, que também utilizam, e países aí do terceiro mundo, como é aí nosso Brasil, como é chamado, apesar de eu não concordar com esse termo, mas enfim, essa é a divisão que é feita. Já houve registro de fraude das urnas eletrônicas? Não. Houve muita especulação, houve boatos aí de chamados hackers aí que sujam o nome dos profissionais de segurança, chamados hackers, que não podem ser chamados dessa forma, tem outras denominações, mas são, vamos modificar aí como os black hacker aí, né? Os hackers do mal, para ficar melhor aí de entender, mas nunca houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Até mesmo nas tentativas de ataque, os profissionais de segurança do TSE, do TRE, conseguiram barrar a tempo aí. Então, e nos testes também, alguns conseguiram algum sucesso em áreas isoladas, como quebrar a criptografia de uma mídia, conseguiu chegar até certo ponto na invasão, mas lembramos que não é a urna eletrônica sozinha que faz uma eleição, é todo o sistema, todo o processo que leva a uma eleição que faz o processo eleitoral ser seguro. Seria possível programar a urna eletrônica para alterar votos dos eleitores em benefício de determinado candidato? Não, não seria. Por causa da urna? Não, por causa de todo o processo eleitoral. Se você consegue fraudar uma mídia dessa ou uma urna dessa, quando houver conferências de hash, de tabela de correspondência, de conferência antes da eleição, em qualquer uma dessas medidas de segurança, mesmo se um técnico mal intencionado quisesse fazer isso, ele seria pego nessas abordagens, em uma dessas abordagens de segurança. Então, não é possível. Não por causa da urna, por causa de todo o processo. Como é possível ter certeza que nunca houve fraude nas urnas eletrônicas? Então, em todas essas auditorias que foram feitas nesses anos aí de urna eletrônica, como eu disse, desde 96, quando eu participei das primeiras eleições, 96, 98, então nunca houve registro de nenhuma violação nessas urnas. Então não houve nenhuma fraude, não existiu comprovadamente nenhuma fraude. Como eu disse, existem especulações, mas nenhuma comprovação. Não vi o voto do meu candidato na urna. Será que a Justiça Eleitoral
Se esqueceu de registrá-lo? Bom, primeiro, se ele não está lá, o próprio candidato deveria ter ido fazer o teste de visualização prévia antes da eleição para ver se ele estava registrado nessa urna ou não. Segundo, talvez ele foi e teve alguma impugnação e ele sabe disso e você não. Terceiro, por algum motivo ele não está lá. Como eu disse, tem muitos candidatos às vezes têm algum processo e às vezes até o fechamento das mídias ou da instalação das mídias, esse processo não foi ganho, então ele não entra, mesmo que ele tenha feito a campanha eleitoral confiando que o processo já seria julgado e ele seria favorável a ele na eleição, às vezes não aconteceu e ele não pôde, os dados dele não puderam entrar nessa urna. E como eu disse, tem a cerimônia de visualização pré-eleição e o candidato tem o dever, ou pelo menos deveria, né, se prontificar isso, por ser uma cerimônia pública, ele deveria ir lá e testar na urna oficial se ele está ali, se os dados dele estão naquela urna. Então, se ele não se preocupou com isso, quem somos nós para nos preocuparmos em lugar dele, né? Então, acho que ele deveria ter se preocupado com isso. Votei um candidato e ele não teve votos na minha sessão. É possível que isso ocorra? Não. Se você votou corretamente, o dado vai estar lá. Isso não tem como acontecer. Se você encerrou a votação, ouviu os bips certinho, confirmou certinho, então o dado está lá. O mesário acompanha a eleição e ele vai orientando. Se não terminou, se está demorando, ele pergunta para o eleitor, ó, você já terminou, está com alguma dificuldade, está dizendo aqui que você está demorando, está perguntando se você ainda está votando. Então, tudo isso são medidas de segurança para que isso não aconteça. Ou você votou e não confirmou, e confirmou antes de visualizar a foto se o número tinha ficado certo e às vezes não aconteceu. Ou seja, não é possível você visualizar o seu candidato na tela da urna e confirmar e esse dado não aparecer na eleição ali ou no boletim de urna dessa sessão. Por que a urna eletrônica não imprime o meu voto para que eu possa conferi-lo e também para tornar possível uma recontagem física? Então, por medidas de privacidade, de segurança, tem normas, tem leis que eu deixei aí descritas, então por isso não é possível. Em 2002, se não me falha a memória, esse terceiro módulo aí da urna, que era essa impressora externa, ou esse módulo externo, onde você conseguia visualizar o seu voto, foi colocado e foi comparado, foi feita a contagem, foi feita a conferência e tudo bateu certinho conforme o esperado. E por isso, e garantindo a privacidade do eleitor e alguns artigos aí de lei que compõem isso a partir de 2018, isso não foi possível mais. Então, mesmo as pessoas querendo que isso volte, então teria que derrubar ou vetar essas leis aí para que isso voltasse a acontecer. Então, mas está lá no totalizador. Então, pelo voto ser sigiloso e confidencial, isso não é possível, ok? Assim como não é possível nem que você leve um celular para a sessão para que você tire fotos do seu voto ali. Então, são medidas de segurança e sigilo do seu voto. Qual a importância da implantação do sistema biométrico? Muito importante. Claro que nem todo titular aí tem sua biometria cadastrada.
uns porque não conseguem cadastrar a biometria, outros porque no local que ele está ainda não foi feito o cadastramento, mas a biometria é uma parte da segurança muito importante, pois comprova ali a sua estada no local de votação e comprova que foi você mesmo quem votou, além dos outros mecanismos que já tem de comparação visual. Mas então, se você não pode fazer a implantação biométrica, você tem o sistema de conferência visual dos seus documentos ali. Mas, de novo, biometria hoje é importantíssimo para a comprovação de segurança ali de que é você mesmo que está votando. Quem garante que as urnas eletrônicas são seguras? Então, as eleições aí, podem ser realizadas de forma artesanal, com cédulas de papel e mapas de apuração. Então, hoje é muito mais seguro o voto de forma digital, através das urnas, do que no voto por cédula, como era feito antigamente. Então, totalmente mais seguro. Então, por essas e outras, são seguras. Tudo é seguro? Não. Vocês vão ver algumas coisas que eu botei nos próximos slides que vão te dizer exatamente sobre a segurança da urna. Hoje ela é segura? Sim. Dentro dos mecanismos de todo o processo eleitoral? Sim. Tem falhas? Tem, mas que são corrigidas através dos processos eleitorais e desse conjunto de medidas de segurança. Eu posso atacar a camada de hardware da urna? Pode, claro que pode. Se você estiver trabalhando ou na fabricação das urnas ou na preparação das urnas, pode. Porém, quando for fazer as conferências de segurança, isso vai ser jogado por terra. Quando for fazer a visualização, quando for instalar o sistema operacional, que não vai bater com a firmware, com a middleware que está ali embarcado naquele hardware. Quando for fazer a visualização, um colega me perguntou assim, eu posso modificar a firmware para que quando eu digitar um número apareça outro? Pode, mas na hora que o técnico for testar o teclado, vai dar diferença. Quando o candidato for fazer a sessão pública lá de visualização, ele vai digitar o número dele, vai sair outra pessoa. Então, pode, mas vai passar? Não. Então, são medidas de segurança. Tem condição de fazer? Tem, mas as medidas de segurança existem para barrar esse tipo de ação. Eu posso modificar a firmware da minha urna? Pode, como eu disse no slide anterior. Eu estou repetindo aqui, pessoal, porque foi perguntas que me fizeram, tá? Então eu estou deixando aqui mesmo que já tenha sido respondida no slide anterior. Então pode, mas vai, de novo, você modifica uma firmware, nem toda urna tem a mesma firmware, nem toda urna utiliza os mesmos drives. Então, de novo, vai esbarrar nos gatilhos de segurança. Então você pode? Pode. Se você é bonzão, você consegue? Consegue. Você tem oportunidade, porque você está ali, se inscreveu para trabalhar como técnico de urna, como um técnico de manutenção das empresas fabricantes aí, como já fui da Procomp, da Unisys, dando manutenção no hardware ali. Pode, mas na hora que for fazer as verificações de segurança, vai barrar, e essa urna vai ser descartada e vai colocar outra no lugar. Então, de novo, é possível? Sim, mas os mecanismos de segurança, os gatilhos de segurança que existem vão barrar. Outro aqui que me fizeram, se o sistema da urna é Linux, o Linux é código aberto, qualquer um que conhece Linux pode mexer no código? Boa. O Linux, como eu disse lá no começo, é o kernel, é o miolo. Então o sistema operacional que é utilizado na urna, ele é colocado sobre esse miolo, sobre esse kernel. Então, por ser um código aberto e todo mundo poder ter o direito de manipular esse código, não quer dizer que o cara que desenvolveu o sistema em cima do kernel Linux vai deixar aberto para você colocar a mão ali e
e manipular da forma que você quiser. Segundo, como que você vai invadir o sistema, se é tudo lacrado, se os lacres são assinados pelo juiz, se tem uma tabela de correspondência, se tem um hash, se tem várias medidas de criptografia que suportam esse sistema operacional, como que isso vai ser feito? Então, de novo, o Linux é aberto, mas as medidas de segurança em cima dele te dão muito mais segurança, desculpe a redundância, do que outros sistemas fechados que não te dão essa mesma segurança. E justamente por ser aberto, é que você tem muito mais bagagem aí para fechá-lo e para deixá-lo seguro do que outros que são caixa fechada e você não sabe o que tem dentro. A urna eletrônica é segura? De novo, vamos lá. O aplicativo do seu banco é seguro? A sua casa é segura? Seu carro é seguro? Seu cartão de crédito é seguro? Os cofres são seguros? Os museus são seguros? As lojas virtuais aí que você compra são seguras? São. Em algum momento são atacadas? São. Elas têm medidas de segurança para proibir isso ou para coibir isso? Sim. Então, de novo, vai depender, tudo isso aí vai depender das medidas de segurança que você utiliza para barrar os ataques. Então, de novo, a urna é um computador sem internet. Como que você ataca um computador sem internet? Não sei. Tem as respostas que a gente deu nos slides anteriores aí. Então, essas medidas de segurança que são utilizadas, como eu disse, mais de 30 medidas de segurança, são formas de tornar o processo eleitoral seguro. A urna eletrônica é auditável? Claro que é. Todo sistema, todo código ele é auditável. Se você consegue ler o código, você entende o que ele faz. Então, se ele está ali, você consegue ler, é a mesma coisa que você interpretar um texto. Você lê o texto. Se você só sabe português, ele está em grego, em chinês, você vai saber interpretar? Não. Mas se você conhece a língua, conhece os caracteres, sabe o que significa, você vai conseguir saber o que aquilo está fazendo. Ok? Vamos falar assim. Ah, está escrito lá, digite o número 1. Você vai digitar o número 1. Quando eu digitar, se tiver escrito, quando digitar o número 2, apareça o 1. Você sabe que está acontecendo isso. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, se você conhece o código, você consegue fazer a auditoria. Você consegue auditar. Você consegue, se tem objetos, você consegue olhar se tem. Então, não existe nada que não seja auditável desde que você tenha permissão legal para isso. Então, se você quer participar de um processo de auditoria das urnas, tem como se inscrever aí, tem como fazer parte de algum partido. Se você é de segurança, se filia aí o partido faz a petição e você vai fazer parte desse corpo e acompanhar isso. Mas tem os meios legais de fazer e é possível fazer. O método conhecido como Lei de Benford pode ser utilizado para avaliar fraude nas eleições? Claro que pode. O que consiste a Lei de Benford? Frank Benford demonstrou que esse resultado se aplica a uma ampla variedade de conjuntos de dados, incluindo contas de eletricidade. Então, tudo que você tem dois comparativos, um digital, um impresso, você consegue aplicar a lei de Benford. Então, na urna eletrônica nós temos o arquivo digital? Temos. Na urna eletrônica nós temos o arquivo impresso? Temos. Então, se você tem esses dois dados, você consegue fazer a comparação utilizando aí a lei de Benford. Ok? Espero ter respondido todas as perguntas. Se não respondi, façam outras perguntas, me mandem aqui por e-mail, deixem descrito aí na descrição do vídeo aí, me falem
e a gente vai tentar responder. Se eu não tiver resposta, eu vou tentar buscar essa resposta nos meios legais aí e eu vou responder vocês. Espero que tenham gostado aí, que tenham curtido, compartilhem, se inscrevam no canal se não são inscritos, assistam aí os demais vídeos e me acompanhem no canal, marquem o sininho e obrigado mais uma vez por me acompanharem aí. Um forte abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo.